Oi, você aí! Nesse instante, eu, professor Ronilson Mendes, que vos fala, trago aqui mais uma aula sobre a Lei 13.146 de 2015. Essa lei, ela também é conhecida com o nome de Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Então, pessoal, hoje eu vou falar aqui entre os artigos 84 até o 87. Ok, o capítulo é o capítulo 2 do título 1º do livro 2 da Lei 13.146. Ou seja, estou trabalhando aqui na parte especial. E esse capítulo fala sobre o que, Rônios? Do reconhecimento igual perante a lei. Do reconhecimento igual perante a lei. Teria sido melhor se o legislador tivesse colocado o nome de curatela da pessoa com deficiência. Tá bom? Então, olha só, a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício da sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. Beleza? Aí, pessoal, logo em seguida falou o quê? Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela. Aí você me pergunta, Nunes, o que é curatela? Curatela como tutela, adoção, adoção, né, guarda, são institutos, pessoal, do direito civil na parte de família, tá bom? Então aqui eu não vou me aprofundar. Eu vou te falar o seguinte, que curatela é o encargo conferido a alguém para que, nos limites definidos juridicamente ou pelo juiz, nos termos da lei ou fundamentados na lei, né? Então, vamos lá aqui recapitular aqui a definição. Então, o que é, pessoal? Curatela? Curatela é o encargo, né? Entendeu? Conferido a uma pessoa, né? Uma pessoa idônea, para que nos limites definidos pelo juiz, entendeu? Nos termos da lei, possa administrar os bens de uma pessoa que não possa fazê-lo pessoalmente. Entendeu? Então é isso que é a definição em termos gerais de curatela. Eu não vou me aprofundar aqui porque não vem ao caso nesse nosso concurso. Você vai ter que se ater ao que está dentro da lei. Tá, pessoal? Então tá aí. Já falei o que é curatela. E outra coisa, é facultado. Não, você não pode esquecer. Quando necessária, a pessoa com deficiência será submetida à curatela. Então, fique logo sabendo. A curatela não é sempre, não é obrigatória. É quando necessário. Então, a curatela é quando necessário. Grave isso, que isso aí já caiu em provas. Ruim isso, como é que tu sabe? É porque eu já resolvi as questões de concursos anteriores. Entendeu? Isso aí. Então, é facultada, olha só aqui, é facultada à pessoa com deficiência a adoção do processo TDA. O que é TDA, Ruiz? Tomada de decisão apoiada. O legislador não foi claro ao falar, e poderíamos bem falar, e uma vez que a pessoa venha adotar o TDA, ela não precisa adotar a curatela. Então não falou isso. Só falou o seguinte, que é facultada, então você vai ter que se ater ao que está na lei. É facultada à pessoa com deficiência a adoção do processo TDA. Isso o que é TDA? Tomada de decisão apoiada. Então, pessoal, esse TDA ainda é um instituto novo, criado justamente pela lei 13.146. E incluiu um novo artigo no Código Civil, que é o artigo 1783-A. Entendeu? Que vai falar o quê? Da tomada de decisão apoiada. Tá bom? Então, ainda é um instituto que não tem muito material para você se aprofundar, mas aqui o importante é que você vai ver comigo aqui em aulas futuras o que trata esse TDA nos termos da lei. Tá? Ronilson, qual é a definição de TDA? Pessoal, é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos duas pessoas idôneas, tá bom? De sua confiança, com os quais mantenha vínculo e que para prestar-lhes apoio na tomada de decisão apoiada nos atos da vida civil, tá bom? Fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa exercer a sua
capacidade, para que a pessoa com deficiência possa exercer a sua capacidade. Então, o TDA ele veio justamente para a pessoa com deficiência. E grave bem, tem que ser o quê? No mínimo 2 pessoas idôneas, entendeu? A pessoa com deficiência tem que manter vínculo, entendeu? E que gozem de sua confiança e para a prática dos atos da vida civil. E ele terá que fornecer o quê? Elementos e informações, entendeu? Necessários para que a pessoa com deficiência possa exercer a sua capacidade legal. Beleza? Tranquilo? Então, peraí. Essa é a definição de TDA. E nós vamos ver isso aí em aula futura, tá bom? Olha só aqui. A definição de curatela constitui medida protetiva extraordinária, entendeu? Proporcional às necessidades e circunstâncias de cada caso e durará o menor tempo possível. Então, pessoal, nesse dispositivo aqui, a gente viu muita coisa. Então, a curatela é uma medida protetiva extraordinária, entendeu? Ela é o que? Proporcional às circunstâncias e necessidades de cada caso, ó. Proporcional às necessidades e circunstâncias de cada caso, e ela durará o menor tempo possível. Então, pessoal, já vimos ainda agora que a curatela é quando necessário, que a pessoa é facultada o TDA. E agora a gente está vendo aqui que a definição de curatela constitui o quê? Medida protetiva extraordinária, entendeu? E deverá ser proporcional às necessidades e circunstâncias de cada caso, e que também a curatela, pessoal, durará o menor tempo possível. Pessoal, grave isso aí, você tem que cair em prova de concurso, tá bom? Eu fiz um livro só de questões aí que está disponível para venda aí, entendeu? Então, eu já vi essas questões muitas vezes em prova. Vamos lá, olha só. Qual é a obrigação dos curadores? Pessoal, o curador ele tem que prestar conta ao juiz anualmente. Anualmente ele tem que apresentar o balanço do exercício, entendeu? Então isso aí é uma obrigação do curador, a prestação de conta ao juiz anualmente. Anualmente ele entrega o balanço do exercício anterior, beleza? No final do ano, né? A afetação da curatela. Pessoal, a curatela afeta tão somente os atos de natureza patrimonial e negocial. Então, a curatela afeta tão somente os atos de natureza patrimonial e negocial. Pessoal, isso já caiu muitas vezes, tá? Te garanto, porque eu já resolvi as questões. Então, a curatela afeta tão somente os atos de natureza patrimonial e negocial. Então, eu já falei aí, né? A definição da curatela não alcança os direitos ao próprio corpo. Se ele falou agora que a curatela afeta tão somente os atos de natureza patrimonial e negocial, já falou tudo, né? Mas aí, pessoal, a lei ela vem ser um tanto repetitiva, ela peca por excesso. Então vamos lá. A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, matrimônio, privacidade, educação, saúde, trabalho e voto. Olha só, SM-PEST-V. SM-PEST-V. É um macete que eu botei aqui, tá? Então, olha só, a definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, né? E eu já sei disso, eu sei que a curatela alcança apenas o que? Os atos de natureza patrimonial e negocial. Não precisava desse dispositivo aqui. Mas ele foi o quê? Ele foi incisivo, né? A definição de curatela não alcança o direito ao próprio corpo e à sexualidade, matrimônio, entendeu? Privacidade, educação, saúde, trabalho e voto. Já pensou se o meu curador votasse por mim, ou ele tivesse que manter relações com a minha esposa por mim? Não, isso não existe, né, pessoal? Por quê? Porque a curatela, você não pode esquecer, ela só atinge o quê? Os atos de natureza patrimonial e negocial, o resto está tudo fora. Mas ele botou isso aqui para você. Então grave, tá, pessoal? A definição de curatela não alcança o direito ao próprio corpo e à sexualidade, matrimônio, privacidade, educação, segurança, trabalho e voto. Então, o curador não pode votar por você, não pode trabalhar por você, não pode estudar por você, não pode hospital por você, não pode fazer as suas necessidades por você, não pode manter relações com a tua esposa por você e não pode casar por você. Beleza? Então tá aí. Tranquilíssimo. Vamos agora prosseguir aqui. A curatela, pessoal, constitui medida
extraordinária. Já falei isso. Então a lei, como eu falei com você, ela é incisiva, né? Então tá aqui. A curatela constitui que medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivos de sua que definição, preservados os interesses do curatelado. Então, o que eu tenho aqui de novo? Tem de novo, pessoal, que você não pode esquecer, que a curatela, ela acontece através de uma sentença, tá? Primeiro teve uma petição e depois saiu uma sentença, o juiz é que determina o quê? O curador. Então a curatela é através de sentença. E nessa sentença tem que ter o quê? As razões e os motivos de sua definição, preservados os interesses do curatelado. Então eu já sabia que a curatela é uma medida protetiva, né? Entendeu? Extraordinária. Já sabia disso, tá bom? Então aqui foi redundante, tá? Vamos aqui, pessoal, ver uma coisa interessante. A pessoa em situação de institucionalização. Pessoa institucionalizada. Pessoa que está, por exemplo, presa, tá? Pessoa que está num manicômio. Pessoas que está submetida a medida de restrição de liberdade. Então é o que nós chamamos de pessoa em situação de institucionalização. Olha só, nesse caso, pessoal, o juiz deverá o quê? Nomear curador, de preferência uma pessoa que mantenha com essa pessoa, né, deficiente, vínculos de natureza familiar, afetiva e comunitária. Então, vínculo de natureza FAC, familiar, afetiva e comunitária. Vínculo de natureza FAC. O que é FAC, como diz? Familiar, afetiva e comunitária. Então, isso aí é para quê? Para a pessoa em situação de institucionalização. Tá bom? Então tá. Para a emissão de documentos oficiais, não será exigida a situação de curatela da pessoa com deficiência. Então isso aí já caiu também em prova muitas vezes. Então, para a emissão de documentos oficiais, não será exigida a situação de curatela da pessoa com deficiência. Não me esqueça disso aí, que cai em prova dessa maneira aí, tá? Vamos lá. Estou gostando. Também estou terminando, né? Aqui, pessoal, vamos verificar aqui uma situação cautelar, tá? Cautelar. Então vamos verificar agora a situação do curador cautelar. Como é que é isso, Ronilson? Olha só aqui, ó. Em caso de relevância e urgência, e a fim de proteger os interesses da pessoa com deficiência em situação de curatela, será lícito ao juiz ouvido o MP, olha só, ouvido o MP, ouvido o MP, de ofício ou a requerimento do interessado, nomear desde logo o curador, entendeu? Provisório, o qual estará sujeito, né, no que couber, às disposições do Código de Processo Civil. Cara, isso aqui é tanta coisa que eu queria te explicar aqui melhor, para você não se perder. O que acontece? Uma sentença judicial não sai da noite para o dia, né? Então, até ser, por exemplo, julgado, entendeu? Até ser sentenciado, quem é que vai ser o curador daquela pessoa? Isso poderá demorar, né? Então, pessoal, aí é facultado o quê? Uma medida cautelar, que é o juiz que dá um curador provisório, entendeu? Até que saia o curador definitivo, tá bom? Isso em situações de quê? De relevância e urgência, para preservar o quê? Os interesses da pessoa com deficiência, tá bem? Não esqueça disso, né? Agora, detalhe, em três situações, ouvido MP, de ofício, né? De ofício quer dizer dele mesmo, né? Faz parte da sua função, de ofício, sem precisar ser o quê? Sem precisar ser provocado, tá? De ofício ou a requerimento do interessado. Então, o interessado é que se vê numa situação de urgência e situação relevante e urgente, né? Então, ele solicita, né? Ele entra com requerimento pedindo essa medida de urgência, essa medida cautelar, tá? Nomear desde logo o curador, provisório ao qual estará sujeito. Então, pessoal, esse curador estará sujeito o quê? No que couber as disposições do Código de Processo Civil. Beleza? Então tá aí, pessoal. Era essa a minha mensagem para hoje, tá? E agora, deixa eu ver se ainda temos tempo aqui. Tá. Beleza. Terminei, tá? Então, pessoal, se você vai fazer o concurso aí e fique ligado que, paralelo às aulas teóricas que eu já coloquei aí no YouTube, né, você tem as minhas aulas de exercícios, tá bom? De provas recentes, tá bom? Então, muito obrigado. Se você tiver gostado, compartilhe, comente, faça o que você quiser. Ajude aí a divulgar o nosso trabalho, tá bom? Tchau!